Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Agora vamos dar prosseguimento para a parte de reprodução dos fungos filamentosos, que são os fungos pluricelulares. Antes de seguir, eu só gostaria de fazer uma pequena correção no slide anterior, né? Eu falei dessas estruturas, mas veja que as estruturas estão em inglês, tá? Então, por exemplo, o Haustorium, né? Em português é Haustorium, ok? Tá? Então, observe que os nomes estão em inglês. É só essa pequena correção, tá? Bem, a reprodução, a forma de reprodução, né, de fungos, ela pode ser, ela é, na verdade, principalmente na forma de esporos, tá? Mas veja, a propagação, ela pode acontecer por uma hifa, tá? Porque a hifa, ela começa a crescer, né? Nós vimos na aula anterior que a hifa ela pode ser vegetativa, mas depois é uma hifa reprodutiva, ou seja, a hifa ela desenvolve, dá origem a um esporângio, que dá origem a esporos, né? Então, a hifa ela pode sim ser um meio de propagação, mas o principal, né, a principal forma de reprodução e propagação dos fungos, sem dúvida, são os esporos, tá? Então, os esporos, eles são propágulos, eles são, aqui está órgãos, mas eu prefiro falar em estrutura biológica de disseminação, tá, dos fungos. E aí, dependendo da sua origem, eles podem ser esporos assexuados ou esporos sexuados, né? Nós vamos falar mais adiante essa questão da reprodução sexuada e assexuada dos fungos, tá? Os esporos assexuados são produtos da divisão mitótica de uma célula parental. Então, esses esporos, eles mantêm aquele mesmo material genético, né? São clones, são os mesmos organismos sendo reproduzidos, tá? Já os esporos sexuados, você tem a formação através do processo de fusão, que a gente chama de cariogamia, dos dois núcleos parentais. Então, você tem uma mistura do material genético, e essa divisão é seguida por meiose, né? Então você tem um tipo de reprodução, você tem um tipo de propagação de esporos diferentes geneticamente. Então, os esporos sexuados, eles têm essa característica, né? São esporos diferentes, né? Do ponto de vista do material genético, que é o que não acontece com os esporos assexuados, porque eles são fruto de uma mesma célula parental. Muito bem. Por serem compactos e leves, os esporos são facilmente dispersos pelo ar, água. Isso acontece, né? A gente sabe que é muito fácil propagar um fungo, é muito fácil o fungo sair de um determinado local e ir para o outro, por causa da sua forma extremamente leve, né? Eles são muito fáceis de serem propagados. Nós estamos falando de estruturas microscópicas, né? Então, um ambiente aberto pode conter no ar mais de 1 milhão de esporos, né, de fungos por metro cúbico, tá? Então, após encontrar um substrato favorável, o esporo vai germinar. O esporo ele pode ficar por muito tempo, que a gente chama de estágio quiescente. O que é um estágio quiescente? É um período de dormência. Então ele pode ficar no ambiente sem germinar, tá? E aí ele vai esperar condições favoráveis, geralmente são condições de umidade, né? Condições de luminosidade, condições de temperatura, e aí ele vai germinar e produzir novas colônias fúngicas, tá certo? E os fungos exibem uma grande diversidade de esporos, né? Várias formas, nós vamos falar um pouquinho, né, sobre essas formas, tá? Lembrando que os esporos são importantes porque a partir da sua característica morfológica, né? A partir da sua característica, a partir da sua forma, a gente pode classificá-los, a gente pode identificá-los, tá? Então, você pode olhar um esporo, esse esporo
ele é do fungo tal, ele é do fungo que pertence ao filo tal, é o fungo que pertence à classe, a uma determinada classe. Então, você pode, a partir da análise de um esporo, saber de que fungo, né, ou de qual grupo aquele fungo, aquele esporo pertence, né? Qual grupo de fungo. Então vamos lá, os esporos podem ser internos ou externos. Então uma classificação bem simples e bem fácil, tá? Então no caso dos esporos assexuados, nós temos dois tipos de esporo. Os esporangiosporos, que são aqueles esporos internos, e os conídeos são esporos externos, tá? No caso dos esporangiosporos, os esporangiosporos são esporos que estão dentro, né, de que nós chamamos de invólucro, tá? Chamado de esporângio. Então perceba aqui. Então aqui são os esporos e essa estrutura aqui, ó, é o esporângio, tá? Então o esporângio, e dentro dos esporângios tem os esporos. Então veja que o nome é muito próximo, né? As hifas que formam os esporangiosporos são chamadas de esporangióforos, tá? Então, é muito nome para coisas simples. Então, o que é esporangióforos? Esporangióforos é uma hifa, tá? É uma hifa que dá origem aos esporângios, né? Que é a parte ali do fungo que tem os esporos, né? E esses esporos, como estão dentro de esporângios, eu chamo de esporangiosporos, tá? Então, é simples. Então, esporangióforos é a hifa, tá? Que formam os esporangiosporos, tá? Então, lembrando que esse nome esporangiosporos é porque eles estão dentro de esporângios, tá? Essa estrutura aqui que envolve os esporos. E aí o que acontece? Uma ruptura desse esporângio e os esporos assim são liberados. Bom, vejamos aqui, né? Um cogumelo, você tem toda a estrutura do cogumelo. Aqui a parte das lamelas, né? E aqui você encontra o esporângio, né? Vamos pegar aqui, ampliando, né? Aqui os esporângios e aqui dentro estão os esporos. Então esse é um esporo interno, tá? Então o esporo interno a gente chama de esporangiosporo. Olha aqui. Vejamos outra estrutura. Lembra aqui, ó, o tipo de hifa, essa hifa é cenocítica ou essa hifa é septada? Vamos lá, 3 segundos para pensar. Acertou quem disse que ela é uma hifa cenocítica. Por que ela é uma hifa cenocítica? Porque você não vê septos, tá? Você não consegue ver septos. Então aqui você vê a hifa, aqui você vê esporos soltos, tá? E aqui, ó, você vê o esporângio, tá certo? Então no caso desse fungo você tem esporângio, você tem os esporos aqui dentro. Ó, aqui a hifa. Que tipo de hifa é essa? Muito bem, é uma hifa cenocítica. Você não está vendo septos. E você vê esporos espalhados. Aqui é um fungo em plena atividade, né? Liberando esporos, cheio de esporos aqui, né? Para dar e vender. E o esporângio, essa estrutura, tá? Então esse aqui é um tipo esporangiosporo. Como é que eu sei? Porque eu estou vendo o esporângio, tá? Eu estou vendo o esporângio aqui e estou vendo os esporos aqui dentro, ok? Conídeos. Conídeos é um outro tipo de esporo, tá? O tipo de esporo assexuado é um esporo externo, ele já não está dentro de uma estrutura, tá certo? Ele não é envolvido por uma estrutura. Então os conídeos são esporos externos, a gente chama de esporos livres, tá? E esses esporos nós chamamos de conídiosporos. Por que conídiosporos? Porque eles são classificados como conídeos, tá? Não estão fechados dentro de um invólucro, ou seja, não estão dentro de um esporângio, tá? Então eles são externos. Bom, aí eles podem apresentar-se de várias maneiras, podem estar isolados, podem estar agrupados, tá? Podem ser formados no topo da hifa ou no meio da hifa. Podem ter parede lisa ou rugosa, tem várias características, a gente vai ver algumas
apresentam forma diferente, então pode ser esférico, fusiforme, cilíndrico, retangular. E as hifas que formam os conídeos, que são tipos de esporos, né, são chamadas de conidióforos, né? Nós vimos lá que as hifas que formam os esporos de esporos são as esporangióforos, né? Então as hifas que formam os esporangióforos, né? Desculpa. E aqui são conidióforos, tá certo? Gente, esses nomes podem complicar, mas não tem o que se preocupar. Conidióforos são hifas que formam um tipo de esporos chamados de conídeos, tá? A mesma hifa que forma os esporangióforos são os esporangióforos, né? Que são os esporangióforos. Vamos seguindo. Os conídeos são os tipos mais comuns de esporos assexuados e a sua principal forma de ocorrência são os seguintes. Vamos destacar 3, tá? Artrosporos, clamidosporos e fialosporo. Então veja a estrutura de cada uma delas, né? Artrosporos, clamidosporos e fialosporos, tá? Aqui nós já falamos que é os esporangiosporos, tá? Então aqui você tem um esporangio e aqui um esporangióforo, né? Tá certo? Então, aqui nós já falamos, são esporos internos. Aqui nós estamos falando de esporos externos, né? Que são os conídeos, tá certo? Vamos falar só dessas 3 aqui por enquanto, tá? Vamos começar pelo artrosporo. Os artrosporos também são conhecidos como astroconídeos, tá? Desculpa, deixa eu só me corrigir. Artroconídeos, não astro. Tá? Então, artroconídeos ou artrosporos ou artroconídeos, tá certo? Então, os artroconídeos são formados pela fragmentação das hifas em segmentos retangulares. Então, exatamente como você está vendo aqui, tá? Então, esses esporos eles vão ser fragmentados, tá? São esporos externos, não estão dentro de nenhum esporângio, né? Não estão dentro de nenhuma estrutura, tá? Então aqui você vê hifas e essas hifas vão se segmentar nessas estruturas retangulares. Você vai ver que na figura mesmo do fungo, a fotografia é muito parecida com essa que você está vendo aqui. Vamos lá, olha só. Você consegue visualizar essa estrutura aqui, ó, tá? Aqui, artroconídeos, tá certo? Ó, são os mesmos, né? Retângulozinhos que você percebe aqui, tá certo? Então, aqui são esporos e essa propagação é dada nesse tipo através de fragmentação. E aqui dentro estão todos os esporos, aqui são os esporos sendo dispersos, tá? Então, no caso, você tem aqui um gênero Geotrichum sp. Tá? Aqui Geotrichum candidum. E aqui você tem o Geotrichum candidum, né? Perceba aqui o artroconídeo, né? Olha a forma de propagação desse esporo, um esporo externo, né? E ele se propaga por essa segmentação, tá certo? Então é muito diferente, né, dos outros tipos de esporos. Então, você consegue perceber muito parecido com aquela figura, né, essa aqui, tá? Mostrando como é que acontece, como são os artrosporos ou artroconídeos, tá certo? Então, esse fungo aqui, o Geotrichum cândido, ele pode parasitar pessoas, né, um parasita humano, também um parasita de plantas, tá? Então, um fungo que é até bastante conhecido. Bom, um outro tipo de conídeo é o chamado clamidosporos ou clamidoconídeos, tá? Um outro tipo de esporo externo. E esse aqui, ele se destaca justamente pela função de resistência. Tá? Então, o clamidosporo, sempre que você escutar essa palavra clamidosporo, esse fungo ele forma clamidosporos. Clamidosporos é um esporo de resistência.
tá? Você bem sabe que os fungos, eles são organismos capazes de sobreviver por um longo tempo, né? Em ambientes que são ambientes geralmente de difícil condições de sobrevivência para outras espécies. Então, um ambiente muito quente, um ambiente muito seco, tá? Um ambiente com recursos escassos. Então, geralmente esse ambiente, poucas espécies se desenvolvem, mas os fungos conseguem ficar lá. Por quê? Porque eles têm tipos de esporos resistentes a essas condições não favoráveis, tá? E um dos esporos que é resistente, que apresenta essa resistência, são os clamidosporos, tá certo? Sua localização no micélio pode ser no ápice, né? Apical ou intervalar, tá certo? Preste atenção nessa estrutura aqui, você vai ver na figura, né, do fungo mesmo, uma estrutura muito semelhante a essa, tá? São formados em condições ambientais adversas, como eu falei para você. Clamidosporos é um esporo de resistência. Então, o ambiente nem sempre é um ambiente propício, um ambiente que reúne condições favoráveis para aquele fungo permanecer naquele local, para aquele fungo crescer, se desenvolver, né, se alimentar. Então, de repente, é um ambiente que não tem nada, né? E aí, nesse ambiente, o fungo pode estar lá por meio de esporos do tipo clamidosporos. É um esporo muito resistente. Então, qualquer escassez, tanto de recursos, de matéria orgânica, água, temperatura, que não são favoráveis ao desenvolvimento fúngico, esse esporo pode permanecer lá, vivo, né, ali, para quando o fungo tiver uma oportunidade, aí ele começa a germinar uma hifa e aquele fungo começa a se desenvolver, certo? Ó, perceba aqui, ó, esse fungo, aqui é a hifa, tá, gente? Hifa, né? Aqui você vê várias hifas. Opa, tô vendo aqui um septo. Trata-se de uma hifa septada, muito bem, tá? Trata-se de uma hifa septada. E aqui você vê um esporo do tipo clamidosporo, tá? Então, veja, ele pode ficar tanto na parte intervalar, né, nessa parte aqui intermediária da hifa, entre a hifa, né, atravessado, ou ele pode estar também na parte apical, né? Então você pode encontrar ele de várias formas. Bem, aqui você encontra um outro tipo de fungo, né, a Candida albicans, que também forma esporos do tipo clamidosporos. Para quem não sabe, esse fungo é o causador da candidíase, né? Então, às vezes, várias pessoas aí se submetem a tratamentos por causa da candidíase e o fungo não desaparece, né? Então, tratamentos em que o fungo adquire uma certa resistência. E aí você imagina que esse fungo que causa a candidíase, ele produz esporos do tipo clamidosporo. Então, realmente é um fungo extremamente resistente e às vezes, mesmo com tratamento, o fungo reaparece, certo? Bom, aqui nós temos um outro tipo de conídeo, né, de outro tipo de esporo externo, né, esporo assexuado, que é o fialosporo, tá? O fialosporo, ele pode ser de dois tipos, do tipo aspergilo ou do tipo penicílio, tá? A diferença é muito fácil de você identificar. Primeiro, por que esse nome fialosporo? Por quê? Vamos lá. É graças a uma estrutura chamada de fiálide, tá? O que é a fiálide? É essa estrutura que em forma de garrafa, tá? Então eles formam esse tipo de esporo, o fialosporo apresenta essa estrutura chamada fiálide, né? Que é uma estrutura em forma de garrafa, e você consegue perceber que essa estrutura ela diferencia logo. Você olha um esporo, você vê a fiálide, bom, esse é um tipo fialosporo, tá? Só falta você diferenciar se é aspergilo ou penicílio. Tá certo? Então vamos lá. O que é isso aqui?
uma hifa. Lembra, fungo é hifa e esporo, tá? Essa hifa, como está formando um esporo do tipo conídeo, né? Ela é chamada de conidióforo. Veja só, então vem a hifa e ela enche aqui, ó, ela dilata, tá? Essa dilatação eu chamo de vesícula, ok? Hifa que se dilata e a dilatação da hifa eu chamo de vesícula. Bom, aparentemente a vesícula é uma estrutura de reserva nutricional, tá? Isso vai depender de cada fungo. E o que é a fiálide? É essa estrutura aqui. E aí nas extremidades da fiálide estão os conídeos. O que é conídeo? Esporo, tá? São os esporos externos, são os esporos que nós estamos estudando, né? Então tá aqui os conídeos, tá certo? Como existem essas estruturas aqui, as fiálides é um tipo de conídeo chamado de fialosporo, tá? Só que fialosporo pode ser o aspergilo ou penicílio. Como é que eu sei que isso aqui é um aspergilo? Por causa da vesícula, tá certo? É só isso. Tudo que você precisa saber é identificar a vesícula. Você identifica a vesícula, claro, você primeiro vai olhar as fiálides, né? Não tem como, é inconfundível. Você olha a estrutura das fiálides e você já fala é um fialosporo. Mas você depois vai procurar a vesícula e aí você vai dizer que é um fialosporo do tipo aspergilo. Vamos ver o penicílio. Então tá aqui a estrutura, né? Você tem aqui, ó, a hifa, você tem aqui a vesícula, você tem aqui as fiálides e você tem os conídeos aqui, né? Ou fialosporo. Olha o penicílio aqui. Olha só como ele é diferente. Então, nos penicílios falta a vesícula, tá? Você não consegue, você não percebe, não existe a vesícula, tá? Você tem vários ramos aqui, né? A gente consegue sempre encontrar, são vários ramos aqui, né? São as fiálides, né? Nas extremidades você vê o fialosporo, tá? Aqui você vê hifas, isso aqui é uma figura real, tá certo? Mas você não consegue perceber a vesícula, tá? Como no aspergilo, os conídeos formam cadeias que se distribuem sobre as fiálides, tá? Então, a mesma coisa aqui, né? Você tem os conídeos nas fiálides, tá? A diferença é que no penicílio você não vai encontrar a vesícula. Então, você vê aqui, né, um gênero conhecido, né, o penicílio, lembra da penicilina, o primeiro antibiótico descoberto. Tá? Você consegue ver aqui hifa, as fiálides, não vê a vesícula, tá? E você vê lá os fialosporos, ou os conídeos, né? Perceba aqui, ó. Então, você tem fialosporo, só que um é um aspergilo, como é que eu sei? Por causa da vesícula. E o outro é o penicílio, né? Como é que eu sei? Porque não tem vesícula, tá certo? Então aqui tem a vesícula, aqui não tem a vesícula, tá? Vamos lá, vamos ver se você sabe agora. Aqui é aspergilo ou penicílio? Vou dar um tempo para você pensar. Tem vesícula? Não. Tá? Então é um penicílio, tá certo? Vamos para essa de baixo. O que é isso aqui? Hifa, certo? Olha só, acompanha a hifa, você vê essa estrutura, você praticamente não consegue ver, tá? Mas aqui você tem um enchimento, né? Da hifa. Você tem uma vesícula bem aqui. Talvez a sua percepção esteja prejudicada por causa das fiálides. Aqui está cheio de fiálides, né? Mas aqui nós temos a vesícula, tá? Então é um aspergilo, tá certo? Que tal essa? Você consegue ver aqui a hifa, você consegue ver as fiálides e você consegue ver os conídeos, né? E são os fialosporos. Só que esse fialosporo é do tipo penicílio ou aspergilos? O que você acha? Penicílio, né? Por quê? Porque não tem vesícula, tá?
Vamos para essa aqui, ó. O que é isso aqui? IFA. Olha o que essa IFA faz. Enche aqui, ó, né? Tufa, né? Vamos dizer assim. Ela enche, ela tem um leve enchimento aqui, como se fosse uma estrutura que se expande, né? Onde a IFA se expande, tá? Como é o nome disso? Uma vesícula. Ok, você consegue ver vesícula. Aqui você nem consegue ver direito as fiálides, né? Você nem consegue ver os esporos direito. Você vê a IFA e a vesícula, tá? O que é? É um aspergilo. Muito bem, tá? Então você pode ver essa estrutura e você já consegue identificar que tipo de esporo é isso, tá? Então quanto mais você se familiarizar com os esporos, melhor. Bom, e agora, para a gente encerrar a aula, eu vou deixar na descrição do vídeo essa palestra, né? Muito boa, eu acredito que eu já deva ter passado para vocês em sala, mas vamos relembrar, tá? Porque tem uma atividade posterior para que a gente possa fazer, tá? Então você vai ver de novo esse vídeo, tá? Vai estar na descrição aqui do canal, você pode procurar facilmente no Google, no YouTube, você consegue encontrar, tá? E eu quero que você faça uma pesquisa em revista científica, claro, ou sites especializados sobre pelo menos uma propriedade ou característica utilizada a partir dos fungos que o palestrante, né, mostrou lá no vídeo. Então, por exemplo, só para te dar um exemplo, ele fala sobre fungos entomopatogênicos, né? Então, você pesquisa como é que isso é feito aqui no Brasil, com quem fez, que trabalhos pesquisaram sobre esse assunto. Então, por exemplo, eu fui aqui no site da Embrapa e vi que tem uma informação importante. Então, essa informação de fungos eu tirei entomopatogênicos do vídeo, né? Então, ele falou, mas aquilo aconteceu lá nos Estados Unidos. Então eu fiz uma pesquisa para cá, para o Brasil. E eu quero que você faça isso. Pegue pelo menos um artigo, tá? Pode ser um site? Pode ser um site. Você pode ir para um site, ver aonde essa pesquisa ela está sendo feita, de que forma está sendo feita, quais são os resultados que estão sendo encontrados. Faça isso. Faça um resumo, uma folha ou duas no máximo. E aí você me entrega, e aí a gente pode até inclusive abrir um fórum, né, lá no próprio sistema SIGA, para a gente comentar sobre o que vocês conseguiram pesquisar e comentar também um pouquinho dessa palestra, tá certo? Vejo vocês na próxima aula, um grande abraço.